Alunos, então só para a gente mudar um pouquinho, eu optei agora de fazer a aula aparecendo aqui embaixo. Pois espero que vocês estejam todos bem. Então, na primeira aula, né, a gente viu os tipos de solos, né, que são solo arenoso, argiloso e orgânico ou mífero, né? Ou solo bom para agricultura, né, que é o solo mais rico em nutrientes, mais poroso, que permite uma boa retenção de água e nutrientes e etc. E vimos as características de cada solo. Agora, nessa segunda aula, a gente vai ver formas de manejar o solo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, por que a gente maneja o solo, né? Por que a gente precisa, o homem precisou inventar técnicas de manejar o solo? Porque antigamente, né, o homem extrativista, ele vivia, né? Ele era um homem nômade, né? Ele vivia mudando de área. Então ele plantava numa determinada área, ficava ali uns tempos, produzia, né? Tirava seu sustento. Quando aquele solo já estava esgotado de nutrientes, ou seja, diminuía a produção de alimento, ele se mudava. Mas hoje a gente sabe que não é assim, né? Então a gente precisou inventar técnicas para poder então estar manejando esse solo. Por que a gente maneja esse solo? Primeiro, destruição das florestas para plantação. Com a destruição das florestas, os solos começaram a mudar suas características. Lugares antes que os solos tinha grande quantidade de matéria orgânica, eram ricos em nutrientes, passaram a ficar pobres, ficaram solos mais arenosos e começou a reduzir a produção de alimentos. Então, com isso, tivemos que desenvolver técnicas para manejar essa situação. Uma outra questão, por que desenvolver técnicas de manejar o solo? Porque os solos, principalmente quando é produção monocultura, ou seja, você só planta uma única espécie durante uma grande quantidade de tempo, esse solo ele vai se esgotando de nutrientes. Por que isso? Porque, por exemplo, solos que só produz cana-de-açúcar. A cana ela necessita de uma quantidade de sais minerais diferente, por exemplo, de uma hortaliça, como o alface, etc. Então, com o passar do tempo, se eu só produzo cana-de-açúcar nessa determinada área, esse solo ele vai entrar em esgotamento. O que é isso? Vai acabar os nutrientes desse solo e ele pode até vir, né, a modificar suas características, que antes que era um solo bom para agricultura, orgânico, que retinha uma grande quantidade de água e nutrientes, se tornar um solo mais arenoso ou mais compacto, né, dependendo do tipo de produção que eu tive ali. Uma outra questão é que se eu precisar modificar as produções, eu preciso manejar o solo para voltar a ele as características iniciais. Por exemplo, eu tenho uma área, eu plantei milho, eu preciso, depois que eu colhi esse milho, eu preciso manejar o solo se eu quiser fazer uma nova produção, seja de milho, seja de café. Então, eu preciso ter um manejo do solo. Bom, como que seriam essas técnicas de manejo? Uma técnica muito usada é a aração. O que é a aração? A aração ela é feita com o auxílio do arado, que é essa estrutura aqui que se encaixa a um trator, né? E qual que é a função dessa técnica? Ela tem duas funções principais: fazer com que solos compactos, ou seja, solos duros, se torne mais poroso, mais cheio de ar, né? Mais fofinho, e ao mesmo tempo trazer nutrientes que estão nas camadas mais baixas do solo para as camadas mais acima. Então permite, né, que a camada acima, que sofre intensa lixiviação, que é o que? A extração dos nutrientes pela água, as camadas mais superficiais ficam com pouco nutriente. Então, o que a aração faz? O arado transporta, mistura, né, solos de camadas mais inferiores, mais abaixo, para camadas mais acima do solo. Qual que é o problema da aração? Se não for plantada, né, logo, né, após a aração, não for
aquela área não for, tiver uma plantação ou uma mata restaurada, ela pode ser mais propensa à erosão. O que é erosão? Você fazer aqueles buracos, né, que a gente vê e torna o solo infértil. A gente vai estudar um pouquinho mais detalhadamente o que é erosão. Então, o solo que sofreu a aração, se ele não for logo plantado, né, ele pode sofrer processos de erosão, tornando-se um solo possivelmente infértil. Isso principalmente em áreas íngremes, né, como topo de morro e etc. Uma outra técnica de manejo é a adubação. A adubação nada mais é que você repor nutrientes que estão faltando no solo. A gente tem vários tipos de adubo, mas eles podem ser classificados em 3 tipos principais: a adubação mineral ou inorgânica, a adubação orgânica e a adubação verde. A adubação mineral ou inorgânica é aquela que usa fertilizante sintético. O que é isso? São adubos produzidos pelo homem em laboratório. Aqui nessa figura, a gente tem um exemplo, né, que esses grãos, eles são produzidos em laboratório. Geralmente eles são coloridos, porque cada cor desse grão é um determinado nutriente. Pode ser nitrogênio, fósforo, enxofre, depende do tipo de adubo que você compra e do tipo de plantação que você quer adubar. Além da adubação inorgânica, a gente tem a adubação orgânica, que é aquela que se utiliza de restos de plantas e animais. Como exemplo, a gente tem muito comum, né, principalmente em hortas, é a utilização do esterco bovino, mas também pode ser usado compostagem, restos de plantas, né? Algumas áreas de produção agrícola utilizam, né, casca de café, casca de coco, então para a adubação orgânica do solo. A adubação orgânica, ela tem uma função, ela tem uma vantagem em relação à adubação inorgânica, que a gente vai ver que embora os fertilizantes, eles muitos são tóxicos, né, para a nossa vida, né, eles a longo prazo pode trazer algumas doenças, a adubação orgânica, além de ter essa vantagem de ser uma adubação mais limpa, né, que não traz tanto mal à saúde para nós, seres humanos, ele também muda as características do solo. O que é isso? Além de nutriente, o adubo orgânico ele pode fazer um solo arenoso se tornar um solo rico em nutrientes para a produção de determinada cultura, ou pode transformar um solo argiloso, que era difícil de penetrar água, em um solo mais poroso. Então, ele modifica as características do solo. Além de ele servir, né, como nutrientes, ele também modifica as características do solo, tendo uma vantagem da adubação química ou mineral. A adubação verde é um termo mais recentemente usado, é porque os cientistas descobriram que existe um grupo de plantas chamadas leguminosas, ou da família, né, das leguminosas, que são amendoim, feijão, soja, entre muitos outros, que possuem bactérias fixadoras de nitrogênio nas suas raízes. O que quer dizer isso? Essas plantas, as leguminosas, elas têm uma interação com bactérias que são chamadas de interações mutualísticas, que traz benefícios para ambas, tanto para a planta como a bactéria. A maioria dos seres vivos, eles precisam do nitrogênio para crescer. Nós precisamos de nitrogênio para crescer. As plantas precisam de nitrogênio para crescer. O nitrogênio que a gente consome, ela vem da nossa alimentação. Por isso que a gente come feijão e arroz, porque o feijão é rico em proteínas. As proteínas têm nitrogênio. A carne tem nitrogênio, então é muito importante para a formação dos nossos músculos e tecidos para poder a gente crescer. A mesma coisa acontece com as plantas. As plantas têm uma necessidade de nitrogênio muito grande. Então, essas plantas, as leguminosas, elas se associaram a bactérias que fixam esse nitrogênio da atmosfera, do ar. São os únicos organismos que conseguem, além de alguns micro-organismos do solo, essas bactérias fixadoras de nitrogênio, são pouco desses organismos que conseguem absorver o nitrogênio do ar e transformar esse nitrogênio em formas
que as plantas conseguem utilizar. Aqui nós temos uma foto nessas bolinhas aqui. Aqui dentro são onde ficam essas bactérias fixadoras do nitrogênio na raiz dessas plantas leguminosas, como feijão, amendoim, soja, entre outras, tá bom? E eu falei que era uma interação mutualística, né? Até agora eu só falei da vantagem da planta, mas a bactéria também tem a vantagem, porque a planta cria essas bolinhas, que são chamados de nódulos, e esses nódulos servem de abrigo para essas bactérias, elas ficam protegidas ali. Além disso, as plantas elas são seres que conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese, utilizando a luz solar. Então, as plantas dão abrigo e alimento para essas bactérias, enquanto as bactérias conseguem fixar o nitrogênio do ar. Essa adubação verde ela é muito importante porque, além de dar essas características para a planta, de fazer o produtor, por exemplo, um produtor de soja, não precisar adubar a sua plantação com adubo químico, porque a soja tem essas bactérias associadas, elas também devolvem o nitrogênio para o solo, porque essas plantas, quando morrem, esse nitrogênio são devolvidos ao solo, certo? Bom, um outro tipo de técnica é a rotação de cultura. A rotação de cultura nada mais que você alternar uma cultura a cada novo plantio. Aqui eu tenho um exemplo, né? Em um determinado período de tempo eu plantei algodão, depois eu planto soja, depois eu planto capim para pastagem, depois eu planto soja de novo e depois eu planto algodão. Eu posso plantar milho, depois feijão, depois café. Então, cada época do ano eu vou fazer uma plantação e uma colheita. Qual o objetivo da rotação de cultura para o solo? Ele diminui a exaustão de nutrientes do solo, porque, como eu falei, cada espécie de planta vai ter uma necessidade X de alimento, de nutrientes, desculpa. Por exemplo, a soja, por ela ser uma leguminosa, ela não precisa de você adubar nitrogênio. Então, você não vai precisar gastar para adubar nitrogênio. Já o capim, ele precisa de uma quantidade maior de nitrogênio do que a soja. Então, quando eu plantei a soja, ficou sobrando nitrogênio no solo. Eu vou plantar a pastagem vai consumir esse nitrogênio. Depois eu planto soja de novo, a soja vai devolver esse nitrogênio para o solo. O algodão vai consumir. Então, isso você evita que os nutrientes do solo vão se esgotando, vão se acabando. Então, a rotação de cultura ela é importante por isso. Uma outra técnica que é muito usada, inclusive até em hortas, jardins, é a irrigação. A irrigação nada mais é que regula a quantidade de água no solo. Ela é muito usada em regiões quentes, né, que chove pouco, e em solos arenosos, né, porque como a gente viu, o solo arenoso ele não retém muita água. Então, para que determinada cultura que eu precise plantar naquele tipo de solo, eu preciso irrigar. A irrigação ela pode ser feita de diversas maneiras, mas as mais usadas são as canaletas e os aspersores. Aqui na foto a gente tem a canaleta, você tem um rio próximo, né, à sua plantação, e você cria pequenas valetas para que essa água entre próximas às plantações. Assim o solo fica sempre úmido onde você for plantar. Os aspersores é aqueles usados muito em jardim, em hortas, né? Então são essas estruturas que vão, alguns espirram água, depende do tipo, tá, gente? Então vai jogar água. Então qual o objetivo da irrigação? Devolver quantidades adequadas de água. Ela é muito indicada para regiões de clima seco e regiões que têm solos arenosos. Regiões muito altas, também íngremes, necessitam de irrigação, porque a água ela escoa, né? Ela sai mais rapidamente em regiões de topo de morro, por exemplo. Então, plantações em topos de morro geralmente necessitam de irrigação. Uma outra técnica que é o contrário da irrigação é a drenagem. O que é a drenagem? Você tirar o excesso de água do solo. Ela como exemplo que pode ser usado, os bueiros e a presença de valetas, né?
Então, é mais indicada para lugares em que você tem solos argilosos e solos, lugares que chovem muito, então que você pode empoçar água. Então, é uma maneira de você drenar o solo, tirar o excesso de água do solo, tá? É uma outra técnica ao contrário da irrigação. Bom, por hoje é só isso. Qualquer dúvida vocês me mandam, né, pelo áudio, por áudio, ou podem me ligar. E a gente hoje já conclui mais um pedaço das nossas aulas de solo. Obrigada, viu, gente? Fiquem com Deus.